Bom, obrigado pelo convite, pelo espaço. Queria parabenizar vocês por estarem aqui no horário de almoço para falar de um assunto super nerd. E não é todo mundo que tem paciência para falar sobre isso ou pensar sobre isso. Aliás, na verdade, acho que hoje em dia não sei se é só hoje em dia, mas hoje em dia está muito evidente que as pessoas estão com muita preguiça de pensar, né, profundamente sobre as coisas. Isso gera muitos problemas e a gente tem visto muitos problemas por conta disso. Bom, o Viola me apresentou, sou Vitor Guerra, sou designer visual, formado aqui pela UNB, e eu, a Carol e o Daniel Mira, nós somos do Novo Cultura Criativa, que é um grupo de desenvolvimento criativo de pessoas, projetos e empresas, que é pegar justamente esse viés do pensar criativamente, pensar design, pensar no propósito das criações, para gerar criações com maior significado para a sociedade, também para o mercado e também para as pessoas que se beneficiam disso, e inclusive os criadores, né? Para que os criadores criem com mais propósito de uma maneira mais integral e se realizem mais com isso também. Só um minuto que eu estou com um probleminha com o passador de slide. E aí, bom, eu estudo a proporção áurea há algum tempo. E começou dentro da universidade mesmo, no curso de design. Só que de uma maneira do mais concreto eu digo grid, sistemas de organização do espaço bidimensional. Quando a gente cria composições visuais, a gente está trabalhando no espaço bidimensional, eventualmente tridimensional também, mas essencialmente o bidimensional. E na universidade, uma professora falou: bom, você gosta das coisas alinhadas, de organizar elas no espaço, você já tem essa tendência para a lógica da organização dos elementos no espaço bidimensional. Me diz aí o que você usa para criar isso. E aí eu vou alinhando as coisas e repetindo os espaços. Ela falou: bom, o nome disso é grid. Existe um termo e uma ciência, um estudo da geometria que é justamente para conscientemente ordenar esses espaços bidimensionais. E aí foi aí que eu entrei nessa viagem de estudar proporções, razões, lógicas de ordenamento no espaço. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se agora fica. Está passando. Bom, vou passar na setinha. Isso aqui é um grid. Para quem nunca viu, é um exemplo de grid. Você pega uma página e aí ela tem coordenadas no espaço, certo? O que está acontecendo? E você tem infinitas possibilidades de ocupar isso. E aí eu comecei pela maneira mais mecânica possível, só pela parte estrutural da página. E aí, quanto mais eu fui estudando, eu vi que tinha mais lógica por detrás disso, não só os cálculos matemáticos, os quadradinhos, as colunas, as divisões do espaço, necessariamente. Mas que cada forma que existe, e cada forma é diferente da outra, elas são diferentes justamente porque há lógicas diferentes operando em cada uma dessas formas. E na ocupação do espaço é a mesma coisa. E aí, por meio da filosofia, do estudo da lógica das coisas, percebi que talvez fosse mais interessante e abrisse mais possibilidades de estudar as lógicas antes das formas, não só as formas, mas também as lógicas que operavam, porque há uma diferença hierárquica. Se eu entendo as lógicas, eu consigo trabalhar com
mais formas e com as formas de maneiras mais diferentes. É muito parecido com o que a gente, ou pelo menos com a minha experiência no ensino, no aprendizado de matemática e de outras disciplinas também, porque é transmitido só a mecânica da coisa e não muito a inteligência por detrás da mecânica. E eu, particularmente, eu sou muito limitado para trabalhar só com a mecânica das coisas. Então, se eu não entendo a lógica, eu não consigo me apropriar criativamente daquilo e ser um agente daquilo. Percebe? Se eu entendo qual é a lógica, eu consigo raciocinar de acordo com aquela lógica e criar, conduzir o processo criativo daquela situação. Já o concreto eu consigo usar só nas situações onde eu aprendi, onde me foi ensinado a usar, e nas poucas situações onde eu consigo fazer analogias. Eu falei, se isso funciona para cá, talvez funcione para lá. E aí você vai, de maneira muito limitada, expandindo a capacidade de aplicar isso criativamente. Já se você vai na lógica, que é a fonte daqueles resultados, daquelas mecânicas, você consegue raciocinar aquilo, não simplesmente replicar aquilo, que é justamente o conceito de criatividade, né? Vocês podem me ajudar aqui com o slide? Ele vai sempre para o primeiro e ele fica saindo da apresentação. E aí, quando a gente começa a estudar a lógica por detrás das coisas, que seria a filosofia, você vê que existe um modelo que talvez seja comum a todas as mecânicas ou técnicas que a gente tem contato, cientificamente falando. Assim, ciência enquanto estudo, formalização do que acontece no mundo. Enquanto você pegar todos esses fenômenos, ocorrências, leis físicas e transformar para uma linguagem humana, racional, compreensível e manuseável. E a fonte comum a todos esses conhecimentos humanos é o que nos contém todos nós humanos estamos contidos em um conjunto. E todas essas ocorrências e leis, etc., também estão contidas em um conjunto. Qual seria esse conjunto? Estamos todos aqui no conjunto do planeta Terra, por exemplo. A gente está num conjunto Anfí4, num conjunto ICC Sul, no conjunto ICC, no conjunto NB, no conjunto Asa Norte, no conjunto Brasília e por aí vai. E aí todos esses conjuntos são subconjuntos de um conjunto maior. A gente poderia falar de planeta Terra, poderia falar de sistema solar, poderia falar de outras coisas. Mas a gente gosta de chamar isso de universo. Talvez seja o conceito mais amplo do que a natureza para a gente. Justamente a gente não sabe racionalmente dizer qual é o tamanho do universo, mas ele é abstrato, assim, o conceito de universo é tudo que existe, é o todo em ação. E esse é o conceito de natureza, o todo em ação. Natureza com N maiúsculo, enquanto sinônimo de universo. E aí, se esse é o conjunto que contém todos os outros subconjuntos, talvez estudando as lógicas desse conjunto, a gente consiga entender lógicas que operam também nos subconjuntos, lógicas que são compartilhadas. Então, se a gente pega essas leis universais, lógicas universais de estruturação da vida, da forma, das coisas concretas, a gente consiga entender. Se eu entendo bem, por exemplo, de design visual, mas se eu não estou focado só nas lógicas do design visual, da comunicação visual, de composição visual, etc., de simbologia, mas se eu estou ligado nas leis de harmonia, nas leis de unidade, nas leis de percepção humana, por exemplo, eu consigo pegar a minha experiência no design visual e aplicar em outras coisas, porque eu não estou, meu entendimento não é limitado àquela especificidade, mas é um princípio universal que é compartilhado por outras coisas. Então, se você se aprofunda em uma coisa focado na lógica que opera ali, na lógica universal, automaticamente você abre a possibilidade de entender várias outras coisas que não só aquela específica. E aí a natureza surge como mentora, enquanto modelo a ser copiado, enquanto medidas, lógicas de organização a serem copiadas também. E aí são dois termos, né? Quando a gente fala de natureza, é muito comum que venha em mente
a ideia de pequena natureza, de natureza ecológica, enquanto formas de vida e interação dessas formas de vida. Mas esse conceito de grande natureza é muito mais forte, porque engloba a pequena natureza, que seria esse todo em ação. A pequena natureza seria a expressão concreta, e essas expressões concretas da grande natureza carregam alguma fração das lógicas da grande natureza. Então, ao mesmo tempo que estudar ou prestar atenção na grande natureza nos abre um leque muito maior, é muito mais difícil, é muito abstrato, é muito distante, a nossa mente tem um limite. E eu, por exemplo, não consigo pensar qual seria o limite dessa grande natureza. Mas a pequena natureza, eu consigo ter contato com ela aqui agora, com vocês aqui, pisando no chão, sentindo a gravidade, vendo plantas, animais, minerais, todos esses espécimes que são exemplos da grande natureza, esses são mais familiares para mim. Então a gente pode estudar quais são as lógicas que se expressam na pequena natureza. E acho que um dos princípios fortes da natureza é o conceito de harmonia. Ainda não de harmonia plena, equilibrada, realizada, mas em potencial. O universo ele é formado por várias partes, é por isso que o universo é uma palavra excelente para representar essa grande natureza, porque ela quer dizer uma unidade entre vários versos, entre várias diversidades, entre várias partes. O universo é composto por infinitas partes, incontáveis partes, e todas elas mantêm de alguma forma um vínculo, uma coesão que forma esse universo, um organismo maior. Isso é o conceito de harmonia. Só que esse equilíbrio entre essas partes, essa coesão, ela não é estática, ela é dinâmica. A gente vê que o tempo inteiro essas relações se desestabilizam, voltam a se estabilizar, as formas de vida nascem, de alguma forma brigam pelos seus... Brigam não no termo ruim, mas elas tentam se estabelecer enquanto expressão de vida. Uma planta, um mineral, um ecossistema, um animal... E aos poucos ela vai se aprimorando, vai evoluindo para conseguir realizar todo o seu potencial. Toda forma de vida ela tem um potencial e ela não nasce com todo esse potencial realizado, é só pegar por nós mesmos. Cada um de nós tem um potencial absurdo, só que a gente tem que ir construindo ele em bloquinho por bloquinho, né? Aos poucos, para que a gente chegue a realizar esse potencial. E a natureza é a mesma coisa, a gente está falando de uma harmonia, mas uma tendência à perfeição, mas não uma expressão já plena da perfeição, mas uma tendência. É como se fosse aquele ditado que o pessoal fala que é no andar da carruagem que os cocos se assentam. Você tem uma série de elementos juntos, participando de uma mesma realidade, de uma mesma situação, interagindo entre si, formando um conjunto. Eles começam da maneira que dá, e aí aos poucos, na interação entre eles, no tempo e no espaço também, as coisas vão se azeitando, a relação entre eles vai ficando melhor, um segue um pouquinho, vai comportando o outro, e eles vão se tornando cada vez mais coesos, né? E esse é o princípio de harmonia que a gente pode observar concretamente. Mas enquanto conceito, é algo que a gente pode ter sempre em mente. Esse seria um pensamento criativo, criativo e estratégico. Muitos dos conceitos que a gente tem na nossa cabeça, eles também não estão realizados, não são realizáveis imediatamente. Que aí seria o que a gente fala, a fraternidade universal seria perfeita, é isso que eu quero, mas isso é utópico. Mas esse é algo a ser perseguido, existe enquanto possibilidade, enquanto potencial e no futuro. Daqui até lá é um caminho longo, provavelmente a gente não vai ver isso acontecer, mas não é pelo fato das condições não estarem ainda realizadas que isso não seja realizável no futuro distante, né? Não, e muitas vezes nem tão distante assim. Mas esse conceito de harmonia enquanto unidade na diversidade é algo que a gente talvez possa considerar como universal e aplicável a outras situações da vida, inclusive na criação humana. E é isso que torna possível você relacionar partes que a princípio não tem nada a ver uma com a outra.
E aí eu falei um pouco sobre potencial e potencial realizado. Todos nós, ou por exemplo, uma semente, ela tem um potencial enorme, mas ela enquanto semente, ela não, o potencial da árvore não está realizado. Ele é justamente essa imagem futura, essa utopia de que uma hora ela pode ser uma árvore frondosa, cheia de vida, que participe da natureza, que gere recursos, etc, etc. Mas ali ela ainda não é. Só que a interação dessa semente com outros elementos, com outras partes desse universo, destrava, possibilita que essas potencialidades destravem e ela vire mais do que ela seria sozinha, por exemplo. E esse é uma das características da harmonia também. Quando essas partes se unem de maneira realmente harmônica, essa interação destrava possibilidades em cada parte que ela sozinha não alcançaria. E é por isso que o todo é maior que a soma das partes. A gente vai chegar na razão áurea, ok? Estou tentando entender tentando passar para vocês alguns princípios para que vocês entendam mais racionalmente ou mais inteligentemente o que é a proporção áurea. Porque a gente vê de tudo quando a gente fala sobre proporção áurea. Quando eu falei que eu descobri as lógicas de ocupação do espaço, de operação do espaço na universidade, alguém me falou, muito legal você gostar de grids, você já ouviu falar sobre proporção áurea? Eu, não, o que é isso? Aí o cara, é algo mágico. Aí eu falei, sim, mas mágico em qual sentido? Não sei, só sei que é mágico. Tipo, todo mundo fala disso e é meio religioso, e é um negócio super sinistro. Se você aplicar, as pessoas vão ficar hipnotizadas pelos seus trabalhos, mas ninguém sabe explicar. Então, quando a gente pesquisa popularmente razão áurea, a gente vê desde um viés totalmente dogmático em dois extremos, um totalmente religioso, no sentido de que a pessoa muitas vezes não investiga profundamente o que é, mas ela cultua aquilo profundamente. Isso gera as exceções que não são cobertas por essas explicações são questionadas por aqueles dos dogmáticos do outro extremo, que é o cara que nega a proporção áurea a todo custo. E aí eu acho que se a gente tiver um bom senso, uma abordagem mais integral, filosófica, de ver todas as facetas de uma mesma realidade e uni-las, ver qual é a interseção entre elas, a gente consegue tanto entender qual é a lógica, se apropriar dela no bom sentido, para criar relações e criações humanas mais benéficas e mais belas, e ao mesmo tempo que a gente opera ela logicamente, a gente consegue contemplá-la melhor também, porque a gente entende qual é o poder e qual é o significado e qual é a mágica dela. Ela ganha significado, não simplesmente uma mecânica. Aí a matemática, essa linguagem que descreve as leis da natureza, que formaliza as leis da natureza para uma linguagem humana, para que a gente possa compreender, também acho que uma necessidade humana. A gente tem essa pulga atrás da orelha de falar assim, não me basta só fazer, só sobreviver, ou só comer, ou só dormir, eu preciso entender o que está rolando. Eu quero saber, não quero só participar. Eu quero saber e aí depois eu participo. Dentro da matemática, a gente pode falar da geometria como a ciência do espaço. E aí um conceito dentro da matemática e da geometria é razão. Eu falei que o universo é um todo formado por várias partes. Esse é eu vou colocar de uma maneira dogmática, porque a gente poderia ficar aqui discutindo isso, mas eu acho muito difícil que a gente chegue à conclusão de que exista vida sem relação entre partes, sem essa diversidade, sem essa interdependência. E na matemática isso é representado pela razão, que seria a lógica de interação entre coisas. E necessariamente é uma relação entre duas partes. Como é que essa relação se dá? Como é que a gente poderia pegar exemplos de razão aqui agora? Eu estou me relacionando com o quê? Eu em relação ao microfone? Existe uma razão? Existe de textura, de posição no espaço, de tamanhos,
existe uma relação de distâncias, etc, etc. Eu com o chão, eu com a gravidade, eu com o ar, eu com você, eu com vocês todos, eu com a sala, eu com as mesas, tudo isso são razões, ok? A maneira como duas coisas interagem, como se dá a conexão entre elas, a interação entre elas. Aí, alguns exemplos simples, são dois termos, para um para 3, 1 para 4, todas essas são razões, e cada uma é diferente da outra. E esse é o conceito de interdependência. Esse uno, ele não é possível sem esses versos. E esses versos necessariamente se relacionam, se conectam. Se a gente pensar matematicamente um conjunto, ele representaria esse potencial que eu estou falando. Um todo formado por partes. Qual é o potencial dessa parte? Ela pode chegar a ser tudo isso. Esse é o limite que ela pode alcançar. Esse seria um potencial dela. Só que ela não contém todas essas capacidades, todas essas... é impossível que ela realize isso sozinha. Ela precisa se somar a outras partes para que aí então ela desfrute mais dessas potencialidades gerais e não só das específicas. Só que essas relações de cada parte, elas não são unidirecionais. Uma parte é provável que ela não se relacione só com um fator do universo, mas com vários outros fatores do universo simultaneamente. Uma espécie de permutação de análise combinatória. Todas essas partes mantêm, direta ou indiretamente, uma relação uma com a outra. E aí entra o conceito de proporção, que seria se razão é logos, ou lógica, ou inteligência, como se dá uma conexão. Proporção é lógicas semelhantes que se dão entre as partes. Essas relações são multidirecionais e muitas vezes essas lógicas se aplicam, por exemplo, lógica da relação entre essa parte com essa parte pode ser semelhante à lógica que se dá entre essa parte e essa parte. Isso seria ana iguais, lógicas iguais. Isso seria analógico. O universo ele é analógico. Quando eu falei que algumas lógicas universais se aplicam a diversas partes, significa justamente isso. Essa lógica em comum expressa de maneiras diferentes, comuns entre várias partes. O universo é analógico nesse sentido. E matematicamente, isso quer dizer que é uma razão que se repete. E envolve pelo menos 4 termos, ou 2 pares de relação. Aí a gente tem uma outra possibilidade de proporção, que é, ao invés de comparar 2 pares, por exemplo, eu em relação à mesa, e essa mesa em relação àquela mesa, isso seria uma proporção. Se essa relação for igual àquela, isso seria proporcional. Essa relação é proporcional àquela relação. Só que existe uma outra possibilidade, ao invés de trabalhar com 4 termos ou 2 pares, trabalhar com 3 termos, de maneira que eu em relação a essa mesa é a mesma relação que essa mesa em relação a essa mesa, por exemplo. Percebe? É a mesma lógica operando aqui e ali. Então, em vez de serem duas regras, é uma regra só, é uma família só, é um termo compartilhado. Aí alguns exemplos de proporção contínua. 1 está para 3, da mesma maneira que 3 está para 9. E aí o grande lance da proporção áurea, existem a proporção áurea, ou vamos chamar ela, antes de proporção, vamos chamar ela de razão áurea. Quantos tipos de razão a gente pode estabelecer entre 2 partes? A gente pode estabelecer... Primeiro, para que você tenha uma razão, você tem que ter partes. Então, se você tem um todo, você precisa segmentá-lo em partes. Quantas são as possibilidades de segmentação
nessa unidade aqui. Eu posso cortar ela aqui, certo? Eu tenho duas partes, uma bem pequenininha e uma bem grandona. Eu posso cortar ela ao meio. Eu posso cortar ela ao meio, só que não tão ao meio, um pouquinho mais para cá, e um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Quantas possibilidades são? Infinitas possibilidades de corte. Então, o que faz a razão áurea ser tão especial em relação a todas essas outras infinitas possibilidades de razão? Porque ela é a único corte de uma unidade em duas partes em que você está criando simultaneamente uma razão e uma proporção. Nenhum outro corte que você fizer vai haver uma proporção entre o todo, a parte menor e a parte maior. Todas elas você vai ter razões diferentes atuando. São várias razões. Por exemplo, 1 para 3 e 1 para 2. São duas razões diferentes. Não há proporção entre elas. Não significa que elas não possam se harmonizar de alguma forma, mas não há proporção entre 1 e 3 e 1 e 2. Certo? As lógicas são diferentes. E proporção é lógicas iguais. Como é que isso se dá? Razão áurea. Primeiro, acho que é interessante a gente pensar enquanto seção. Seção enquanto divisão. Secção, né? Porque a gente está falando de uma unidade, a gente precisa particionar essa unidade em partes para que seja manifestada algum tipo de vida, algum tipo de movimento, algum tipo de dinâmica. E na razão áurea significa que quando eu segmento isso no ponto áureo, o todo, AC, está para a parte maior, da mesma forma que a parte maior está para a menor. Seria representado assim, enquanto fração. Sim, mas e daí? Isso significa que todas as partes que você cortar seguindo essa mesma lógica, todas elas fazem parte de uma mesma família. Percebe? Oi? São todas proporcionais. Você consegue, a partir de uma unidade, gerar partes totalmente distintas entre si, uma variedade, uma multiplicidade enorme, ou seja, possibilidades de arranjo ou de expressão de forma infinitas, sem que nenhuma delas saia da lógica de operação do todo. Ok? É como se o todo começasse a se dividir, subdividir, subdividir, gerando variedade dentro dele, só que nenhuma dessas pequenas partes perde o elo com a unidade original, com o comando original. Isso significa que é possível potencializar todas as diferenças. Você não restringe essa diversificação de formas e de tamanhos ou de expressões, ao mesmo tempo que, mesmo exaltando essas diferenças não tendem a se expressar mais do que a unidade entre elas. Hoje em dia a gente fala muito, por exemplo, de individualização, de expressão individual, de cada uma das suas ideias, de liberdade de expressar o seu próprio eu. Só que como que a gente tem feito isso? É de maneira eu vou me expressar todas as minhas potencialidades, porque tem coisas que só eu posso fazer, ninguém vai ter potencialidades iguais às minhas, só eu estou nesse lugar, nesse momento, com essa configuração física, psicológica, nesse contexto. Só eu tenho algumas coisas que só eu posso fazer, que ninguém mais pode fazer, e a mesma coisa com cada um de vocês. Cada parte tem um potencial que é só dessa parte. Mesmo que sejam muito parecidas,
Eu estou aqui e se alguém muito parecido comigo estiver do meu lado, a gente está igual no universo? No mínimo, ela está num outro espaço. Então tem coisa que eu só posso fazer aqui e a pessoa não pode fazer aqui. E tem coisa que no espaço dela eu não posso fazer, ela que tem que atuar. Quando a gente entra num aspecto psicológico ainda mais forte, esse universo só eu posso transformar. Por mais que haja fatores externos que possam me influenciar, me inclinar para bem, positivamente ou negativamente, essa transformação interna só tem um agente que pode operar. Quem é? O eu. Então, se cada parte tem essa potencialidade, e realizar essa potencialidade talvez tenha a ver muito com a realização desse indivíduo, ele só vai se sentir realizado e pleno quando ele expressar esse potencial. Como é que a gente tem cada vez mais pregado isso? Só que isso está gerando mais unidade ou menos unidade na maioria das vezes. A gente vê o estado de muitas relações sociais e a expressão dessa individualidade tem gerado mais sectarismo do que unidade entre a humanidade e entre os homens e o meio. E a proporção áurea é por isso que ela é associada muitas vezes como a regra suprema ou da harmonia suprema, porque ela permite que todas as partes se expressem individualmente, do jeito que só ela pode ser, sem que elas deteriorem o todo, sem que elas queiram se sobressair mais do que o todo, ou do que outras partes. Ela é expressa pelo Fi, é um nome mais ou menos recente, associado a Fídias, que foi historicamente, é um dos primeiros caras a usar isso. É o cara que construiu o Partenon e várias outras esculturas dentro do Partenon e várias outras obras de arte aplicada na Grécia Antiga. Só que, e aí o Fídias deu esse nome à letra grega Fi, que é associada ao número áureo. Mas esse número é mais antigo. A gente já vê Euclides usando, mais ou menos contemporâneo ali de Fídias, Platão mais ou menos contemporâneo. Só que há criações sumérias, assírias e egípcias, Egito Antigo, embaixo do Egito Vermelho, por exemplo, que demonstram o uso deliberado dessa proporção em criações humanas, em composições visuais, nos códices, nas construções, nas distâncias entre edificações. E como é que a gente pode afirmar que isso é deliberado? Na escola eu jogava basquete, por exemplo, eu era muito ruim, mas era super divertido. E aí sempre tinha aquela brincadeira de você pegar a bola e de costas jogar. E às vezes dava aquela cagada de você acertar. E aí você, êxtase total. E aí todo mundo ficava assim, não é possível que o cara acertou. E aí para cortar o seu braço, o cara fala assim, quero ver tu fazer de novo. E aí você não consegue fazer. Por quê? Foi consciente, você dominou aquele arremesso, todas as técnicas, os movimentos do corpo, a força, percebem que mesmo um mínimo arremesso, uma ação totalmente banal no universo, ela é repleta. Se a gente fosse descrever isso numa equação, ela é extremamente complexa, tem muitas variáveis, resistência do ar, gravidade, força, etc. O estado psicológico, a visão assim, enquanto objetivo de jogar lá, você tem que visualizar que vai ter aquela trajetória, tem que ter um cálculo. E os caras profissionais, eles treinam para operar isso com mais domínio, com mais consciência do que a gente. Um amador, não. E aí quando você vê isso expresso, por exemplo, numa construção humana, numa escultura ou num edifício, você fala, bom, se isso realmente for uma lógica de operação do universo, e o cara faz parte do universo, pode ser que ele tenha replicado essa lógica do universo sem perceber. E tudo bem. Mas se o cara faz uma vez, e você consegue aferir isso, aí você pega outra criação do cara em outro momento e aparece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Se o cara fosse um jogador de basquete, você falaria que ele é um profissional. Ele consegue acertar várias vezes ou errar muito pouco. Isso talvez seja uma chave para a gente pegar, afirmar que isso foi usado deliberadamente anteriormente aos gregos e ao Euclides no Egito. Antes deles já tinha gente usando.
E aí a gente pode entrar um pouco na parte que a gente ainda não consegue comprovar, que são evangelhos, tratados religiosos, afirmando, já falando sobre isso, alguns estudos científicos daquela época falando sobre isso, mas é muito difícil remontar esse quebra-cabeça, e eu não sei realmente até onde é produtivo. Eu acho interessante a gente saber esse passado, mas o fato é que, de lá para cá, tudo isso tem sido reconstruído cientificamente, né? E aí o outro símbolo para o Φ é o tau, que quer dizer o corte. Uma anotação, em notações matemáticas pode aparecer isso aqui. E o significado é justamente o corte. O que é muito interessante, porque o símbolo grego, a letra Φ maiúscula, é isso aqui. Uma análise simbólica, semiótica. O que representa esse círculo? Ele é um todo, cortado. Ele é justamente a lógica, quer dizer, esse não é o tal, esse é o pi. O tal seria esse aqui, ó. Ele, nas tradições filosóficas, eu falei, por exemplo, de tratados e evangelhos filosóficos ou religiosos, é dito, o pi é como se fosse a inteligência que trata da conformação do todo. Fala assim, universo, expressa aí. Agora, existe um todo. Como é que esse todo vai se multiplicar para gerar as múltiplas partes para que se expresse a vida? Aí entra o Φ, justamente para que você consiga segmentar infinitamente, sem que todas elas percam a lógica original do todo. A letra maiúscula normalmente é chamada de Φ. No português a gente normalmente fala tudo como sendo Φ, mas há uma diferenciação técnica, um rigorzinho, mais uma curiosidade. E esse é o número original, 1,618. Aritmeticamente falando, ele é um número irracional. Se a gente transformar ele, tirar da geometria, tirar do espaço, isso aqui seria uma representação geométrica da proporção áurea, por exemplo. Isso, representação geométrica. Um retângulo áureo, que quem já pesquisou um pouco deve conhecer o retângulo áureo, é uma expressão geométrica da proporção áurea, mas não é aritmética. O número que representa a proporção áurea, que seria uma coisa em relação à outra, é um número irracional. Ele é simplificado como 1,618, porque aqui tem um zerozinho, mas depois desse zerozinho que vem depois do 8, vem infinitos números. Ninguém nunca conseguiu chegar a isso, pelo menos não nesse período histórico onde a gente tem mais domínio. Acho que na década de 80 a IBM construiu um mainframe, naquela época que os mainframes eram, sei lá, tinham o poder de um celular, um smartphone, e era o tamanho dessa sala, e botaram ele para rodar exclusivamente para chegar no limite, para transformar o Φ num número racional. Falar assim, uma hora esse número vai ter que acabar, nem que ele tenha 1 milhão de casas decimais, uma hora eu vou chegar, vou trancar ele e vou conseguir usar ele para as finalidades que eu quiser, para fazer essas harmonias perfeitas em qualquer criação humana. E aí esse mainframe da IBM ficou rodando, até uma hora que os caras cancelaram o projeto, desligaram o mainframe e botaram ele para fazer outra coisa, porque esse número não chegava, né? Como ele é autorrecíproco, ou ele tem essa lógica fractal, é como se fosse essa lógica que se repete numa lógica menor, numa lógica menor, numa lógica menor, mas é a mesma regra que vai se aplicando em todas essas subdivisões ou nessas subpartes. Esse número também é um número áureo, o 0,618, e é representado como esse Φ minúsculo, né? Aí um exemplo dessa autorreciprocidade, façam essa conta. Por exemplo, 1,618, pega aí no celular, no tablet ou qualquer coisa que vocês tiverem, uma calculadorinha, faz 1,618
vezes 1,618. Lembrando que vou anotar aqui só a cola. O φ maiúsculo e o φ minúsculo. Quanto que dá? Isso vezes ele mesmo. Aproximadamente. Oi? 2,618 aproximadamente. Lembrando que se ele é um número racional, tá? 1,618 ponto, a gente está desprezando uma parte, e esse desprezo vai gerando um desequilíbrio, um desvio do comportamento normal dele. Então vai ser aproximadamente igual a ele mais uma unidade. E esse menor significa, peguem o 1 e dividam por 1,618. Aí vocês vão ter o 0,618. E aí essa replicação ela vai se continuando. Num termo prático, um exemplo mais próximo de coisas cotidianas. Isso significa, se a gente falasse, por exemplo, de um preço, esse microfone custa R$10, eu vou dar para vocês um desconto de 30%. Aí você tira lá, multiplica por 0,3 ou divide por 1,7. Aí ele vai virar R$7. Se eu tentar acrescentar os 30%, eu não vou voltar para os 10, porque os 30% de 7 é menor do que os 30% de 10. Se eu tentar crescer esses R$10 em 30% e depois tentar voltar ele em 30%, ele também não vai voltar para 10, ele vai ficar menor do que 10. E, usando a razão áurea, eu disse ali atrás que é a única divisão em que todas as partes mantêm essa ligação com o todo. Isso significa que eu pego esse todo. Imagina, eu pego o universo, divide, até chegar nessa célula do universo. E agora, eu falo assim, ok, célula, já que o universo existe completo, enquanto conceito, mas ele tem que começar a ser construído pontinho por pontinho, que é uma outra mecânica da natureza. Ela existe enquanto potencial, o potencial está inteiro, mas ela tem que começar a expressar esse potencial de grãozinho por grãozinho, do menor para o maior. Como é que eu faço para que essa célula realmente chegue nesse endereço de ser o todo? E que no meio do caminho ela não vire outra coisa. Oi? Por fórmula, usando a proporção áurea. Você vai, ok, existe o todo, divide, e chega nesse pedacinho. Agora, pedacinho, você tem que voltar a reconstruir esse todo inteiro. Se eu pegar esse pedacinho e multiplicar ele por 1,618, 1,618, até a potência que faça ele ser o tamanho do universo, ele vai chegar exatamente ao tamanho do universo, porque ele tem esse endereço guardado nele. E qualquer outra razão, que não a razão áurea, não levaria para esse mesmo endereço, seria maior ou menor do que o potencial original. Aqui umas outras maneiras de expressar essa reciprocidade, essa proporção. Então significa, percebem que é a mesma unidade, só que essa unidade, se eu chamar de 1 e fizer o corte na proporção áurea entre essas duas partes, a menor seria pegar essa unidade e dividir por φ ao quadrado. E essa aqui, 1 dividido por φ. Mas se eu chamar essa unidade de φ, ou 1,618, significa que a maior parte é 1. E a menor parte vai ser 0,618. E aqui, se eu chamar isso de φ ao quadrado, isso aqui vai ser 1,618. Isso aqui seria o 2,618. Isso seria 1,618. Isso e 1. E se eu continuar aumentando essa potência, essas relações vão se conservando também, justamente porque elas são recíprocas. Na verdade, é como se fosse essa diversificação do universo, toda essa variedade de formas, de potencialidades individuais, seriam nada mais, nada menos do que uma cópia da potencialidade do universo como todo, uma pequena cópia do universo inteiro.
Só que como esse universo ele é multifacetado, ele pode, em cada pedaço do espaço e do tempo, ele se expresse de um jeito único, com um propósito único. Mas todos eles são uma faceta do universo. Aí, uma das coisas mais conhecidas da série de Fibonacci, da proporção áurea, é a série de Fibonacci, que opera da seguinte forma: ela é simultaneamente uma progressão aritmética e geométrica. Ela começa com esses dois termos, o todo e uma unidade, que seria uma parte inteira desse todo. Qual seria o próximo termo? 1 mais 0, 1, aí 1 mais 1, 2 e por aí vai. É muito comum vocês encontrarem que a razão áurea é derivada de Fibonacci, só que Fibonacci é ali 1300 e uns quebrados, 1200 e uns quebrados mais ou menos. E a proporção áurea já é formalizada, já é descrita muito antes disso. Aí o que acontece? A curiosidade dela ela começa 1 e 1 como se isso aqui fosse partido ao meio. Isso tem duas partes, só que elas são muito equilibradas, não tem uma dinâmica. E aí isso continua se segmentando, gerando desequilíbrio. E aí você vai tendo essas diferenciações dentro dessas duas partes iguais, de maneira que você começa a ter uma diferença de potencial entre essas duas partes. E aí começa a existir a dinâmica da vida. No início ela começa muito simétrica, muito dura, e quanto mais você avança nessa progressão, mais a razão entre dois termos é φ. Então, quanto mais eu avançar para cá, se eu pegar 55 e dividir por 89, vai ser aproximadamente 0,618. Ou se eu pegar 89 por 55, deve se aproximar de 1,618. E quanto mais eu avanço, mais essa razão, essa fração, ela vai se aproximando desse número exato aqui, mais ou menos exato. Ele é irracional, não é tão exato assim. E aí, essa série de Fibonacci, ela também não é uma invenção, da mesma maneira que a proporção áurea não é uma invenção, a gravidade não é uma invenção, nenhuma outra formalização da natureza é uma invenção. A gente não está inventando a natureza, a gente está descrevendo a natureza como uma linguagem humana. Ela também não é uma invenção, ela, a partir da observação de algumas expressões da natureza, ela foi descrita. Essa série de Fibonacci é muito comum na distribuição de folhas em caules, chamados de filotaxia, que seria o estudo da lógica das taxas das folhas nos caules, né? E aí ela é aditiva e multiplicativa ao mesmo tempo. A gente tem uma série de Lucas que, se a gente pegar estudos de filotaxia, 90 e poucos % de ocorrência da série de Fibonacci. Por exemplo, você pega um galho e aí do início do galho até a ponta você conta num sentido, por exemplo, 55 folhas. Se você conta no outro sentido, vai ter, por exemplo, qual é o anterior ao 55? 20, 34. Num sentido daria 55 folhas, no outro 34 folhas, por exemplo. Esse tipo de ocorrência, onde esses números aparecem nas contagens de folhas, por exemplo, é de 90 e poucos %. De Lucas é uma série menos observada, mas ainda assim é observada. E ela é semelhante a Fibonacci, só que ela começa daqui para cá, do 2 para o 1, ao invés do 0 e do 1. Então, 2 mais 1 resulta em 3, 3 por 4, 7, ou 1 e 3, 4, e por aí vai. E aí a mesma lógica, quanto mais você avança, mais a relação entre eles vai se aproximando desse número do φ maiúsculo ou do φ minúsculo. Aqui alguns exemplos na natureza, e aí daqui a pouco eu vou mostrar um pouco nas criações humanas também, dessa proporção áurea. Se vocês pegarem, por exemplo, a mão de vocês,
Isso pode ser feito com uma calculadora ou com uma régua, se vocês quiserem fazer em casa. Eu vou pegar uma ferramenta que facilita. Mas se vocês pegarem o tamanho desse trecho e desse trecho e dividir o menor pelo maior, se é menor para o maior, vai ser menor do que uma unidade. Então, deve se aproximar disso. Se você pegar o maior e dividir pelo menor, deve dar algo em torno disso. Se pegarem esse, que é um pouquinho maior, e dividir por esse, vai se aproximar disso. Esse, em relação ao dedo, a mesma coisa, e aí você vai replicando isso. Mas são investigações, significa que o tempo inteiro, em todas as coisas, vocês vão achar razão áurea. Quantos tipos de folha existem na natureza? O professor fala que quanto mais você encontra essa razão áurea em você, por exemplo, sua altura, o tamanho do seu tronco ou do seu rosto, aí você é mais bonito ou mais feio. Entendi. Zoando, assim. Você é mais proporcional ou você é mais desproporcional? Teoricamente sim, só que eu tive vários conflitos com esse conceito de beleza formal. Quando a gente fala de qual é o atributo da beleza? É a harmonia. Então se você fala quanto mais harmônico é uma coisa, mais bela é. Só que a gente é tão materialista, tão concreto, que a gente costuma associar essa harmonia ou essa beleza a uma beleza sensual, digamos assim, daquilo que nos dá mais prazer, excitação, mais paixões ou menos paixões. E nem sempre a beleza vai se expressar como mais paixão ou menos paixão, de maneira que às vezes, sei lá, tem o exemplo do bolo da vovó. Muitas vezes a comida da minha mãe, ela é super simples, não tem ciência consciente, não tem ciência por detrás daquilo, ela não é chefe, não é mestre naquele negócio, e aquilo tem uma relação, a minha relação com aquilo é muito mais forte do que a relação com, sei lá, uma comida de um restaurante chique, por exemplo. E aí, aquela relação, aquilo tem muito mais beleza, por ter mais, provocar mais unidade, ou uma relação mais forte do que eu com uma relação com outra coisa. Então essa beleza, essa proporção entre coisas, muitas vezes não é só formal. Há várias relações, tudo é relacionável. Eu poderia se relacionar, por exemplo, as minhas ideias às suas emoções, e dizer se elas geram mais ou menos unidade. Se gera mais unidade, eu poderia traduzir isso para gera mais harmonia, há mais harmonia acontecendo. Isso é mais belo, gera mais unidade. Se há mais harmonia, o laço é mais forte entre as partes, significa que a unidade é mais forte entre elas. Então, a gente tem que começar a pensar beleza e harmonia de uma forma menos física, menos concreta, né? Criar relações, quando a gente fala em relações humanas, a gente não necessariamente está falando de criar relações físicas humanas mais fortes, mas de relações psicológicas humanas, ideológicas humanas mais fortes, enfim, elos profundos, né, de harmonia. Mais um exemplo. Aí aqui, uma orelha, significa que todas as orelhas vão caber nesse diagrama aqui? Não. Algumas são mais harmônicas do que outras. Por quê? Se a gente está falando que, eu comecei falando que o universo opera com algumas lógicas para que ele mantenha a coesão entre todas as suas partes. Mas quando a gente vai medir as coisas, elas não são tão unidas e proporcionais assim. Como é que vocês explicam isso? Se o universo ele é esse todo, é um verso que mantém, é uma unidade entre esses versos, todas essas coisas se relacionam de maneira perfeita. Isso é mais um ideal do que uma expressão. Esse é o comando. Esse não é o resultado ainda. A gente ainda está, o universo está em constante aperfeiçoamento de expressão dessas partes e de relação entre essas partes. Então, é justamente o exemplo dos cocos que vão se assentando conforme eles vivem no tempo e no espaço. As formas da natureza, a mesma coisa. Elas todas estão tentando se expressar o melhor que elas podem. E isso não depende só delas, depende da interação delas, por exemplo, de uma planta, com vários outros contextos fora. A Carol estuda biomimética. Se ele estudar as lógicas de operação da natureza,
para a gente conseguir aplicar essas lógicas na vida humana. Então, se a gente vai lá fora, você pega dois espécimes de uma mesma planta, um do lado do outro, é justamente o exemplo que eu dei, que se eu tivesse um irmão gêmeo, não um irmão gêmeo, mas uma cópia de mim aqui do lado, a gente já não seria igual, porque a gente está ocupando lugares diferentes no universo. A planta é a mesma coisa, num lugar bate mais sol do que a outra, num lugar o cara, sei lá, vai e faz xixi, e tem mais nutriente e a outra não tem, cada uma vai ter que se expressar de um jeito. Elas estão de alguma forma tentando, por si só, e em relação ao contexto, se expressar o máximo que podem. Então nem todas as orelhas vão ser harmônicas de ter exatamente essa forma de uma espiral, de um retângulo áureo. Algumas ainda estão tentando chegar a isso. O exemplo de uma borboleta. Então aqui não é um retângulo áureo, certo? Mas se você pega qualquer dimensão e divide ele na proporção áurea, subdivide, você começa a achar essas subpartes que são da família, que são proporcionais a essa unidade original. Insetos menores, conchas. Aqui é um exemplo de filotaxia que eu falei, só que nesse caso da distribuição de gomos dentro de um abacaxi, por exemplo. Então, se você segue no sentido horário, ele tem essa distribuição, no anti-horário tem essa distribuição. Aqui, essa espiral vai ter menos gomos do que nessa aqui, que a diagonal é maior, então tem mais gomos contidos. Aí também dá para pegar isso aqui, e esses números seriam o Fibonacci. Você pega desde o iniciozinho aqui embaixo, vai contando até chegar aqui no final, anota o número, aí pega do finalzinho e conta do outro lado, anota o número, e depois vê se faz parte da sequência Fibonacci, ou se um em relação ao outro é áureo. É uma maneira de estudar a proporção áurea. Formas pentagonais, muito comuns. A gente vê nas plantas muitas formas pentagonais e hexagonais, são formas mais primárias do que os animais, por exemplo. E dentro do pentágono é cheio de relação áurea entre os segmentos da proporção áurea. Esse pedacinho, Esse pedacinho em relação ao pedaço maior é uma proporção áurea. Esse lado maior em relação a esse lado é áureo, e por aí vai. Todos esses segmentos são áureos entre si. Aí tem incontáveis maneiras de expressar, construir espirais baseadas na proporção áurea, e esse é um dos mais comuns do girassol. E se colocar na internet, vocês vão encontrar vários exemplos parecidos com isso e que encaixam, mas vocês vão encontrar várias coisas que o cara está falando sério que encaixa, mas que não, você olha assim, cara, não está encaixando, e o cara está falando que a proporção áurea é maravilhosa e não está encaixando ali. Fala, cara, você está falando porque você quer, porque não dá para observar isso. E aí isso gera aquelas piadas de você pegar qualquer coisa e encaixar um retângulo áureo totalmente tosco, fazendo piada disso, né? Nem sempre vocês vão ver a proporção áurea aplicada, mas talvez o grande potencial dela seja o que ela propõe, ou a possibilidade que ela propõe de gerar essa harmonia perfeita entre todas as partes, né? Aí isso é usado também, deliberadamente, nas obras humanas. Aí algumas descrições matemáticas de construção. Aí seriam maneiras mais simplórias de tentar construir isso, por exemplo. Né? A nossa matemática, por mais rica que ela seja, ela ainda é um pouco menos rica do que isso, né? Que espontaneamente, dinamicamente forma essas geometrias. Algumas composições tridimensionais. E é isso.
eu acho que quando a gente fala de proporção áurea, a gente tem muitos dogmas envolvidos, e aí quando a gente vai para a natureza para tentar oferir, nem sempre a gente vai encontrá-la, vai encontrar outras relações, outras razões que não sejam de 1 para 1,618. Mas o que eu tenho sacado de lógica por detrás disso é realmente essa possibilidade de perfeição que ela propõe, mas não uma afirmação de que o universo já é perfeito. E trazendo isso para a realidade humana, a gente está o tempo inteiro criando relações e construindo coisas, e seja relações mesmo humanas, laços, sejam projetos, sejam produtos, e talvez se a gente mirar nesse ideal de harmonia perfeita, talvez a gente gere menos ruído, menos ineficiência, gere resultados mais eficientes e mais eficazes. Se a gente pensar o ser humano como sendo, não a natureza como sendo paralela ao ser humano, mas o ser humano sendo parte da natureza, e a gente tendo essa necessidade de se conscientizar do que está operando na natureza, ao invés de simplesmente ser um agente passivo da natureza, como é uma planta ou como é um animal, eles estão operando segundo as lógicas da natureza e tendendo a essa perfeição do universo. Só que eles não têm a menor consciência, e a gente tem. E a gente tem a possibilidade de escolher ou não seguir essa unidade, essa harmonia de relações, né? Entre nós humanos e entre as coisas que nós criamos para outros seres humanos. E se a gente mirar na natureza com essa intenção, talvez a gente gere menos ruído do que a gente tem gerado, né? Ela não é algo realizado, ela é de fato uma utopia, ela é um ideal, ela é uma ideia que talvez deveria inspirar mais os nossos atos, e não necessariamente já esteja manifestado, né? E, bom, eu acho que é isso, é um campo de estudos absurdos, assim, intermináveis. A gente pode ficar na parte filosófica, matematicamente é um universo também infinito de estudos, mas eu acho que o que eu tenho pensado de mais precioso, que eu queria trazer para vocês, é esse potencial enquanto ideal de harmonia, e não necessariamente uma replicação mecânica e sem alma, né, sem lógica da proporção áurea, né? Que a gente não se torne nem os fanáticos do não proporção áurea, nem os fanáticos de tudo é proporção áurea, nem do colorido, não é. As coisas têm que tender a isso. Para que elas tendam a isso, elas precisam da nossa colaboração. E uma vez que a gente entendeu, a nossa responsabilidade de colaborar é muito mais forte do que quando a gente não entendia, né? E aí acho que essa é a mensagem. Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente pode, eu posso tentar respondê-las agora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí eu quero fazer um paixão de casa, por exemplo. Vou colocar o valor, por exemplo, o tamanho do portão, para ter uma razão que eu restante da casa. Certo. Aí eu faço um portão de, sei lá, 2 por 3, sei lá. E aí eu vou fazer a medida desse portão, multiplicando, digamos assim, assim, pela razão, para fazer o tamanho da faixa da casa completa. Isso. Ó, vou mostrar para vocês, rapidinho, como é que seria montar uma escala áurea, por exemplo. Porque quando a gente fala de uma progressão, ou de uma série de Fibonacci, ou uma família áurea, significa, quando você vai fazer um projeto, você tem, por exemplo, um terreno, você tem uma alimentação de espaço, tem um terreno, sei lá, de frente 50 metros. Essa é a sua unidade, ou uma das dimensões da sua unidade. A partir dali, você tem que começar, esse é o seu universo, o seu todo. A partir dali, você tem que começar a fracionar ele para que você ocupe de diversas maneiras diferentes, de maneira que você consiga criar todas as funcionalidades necessárias para a operação daquele propósito final. De um prédio para morar, de um prédio para ter aula, de um prédio para funcionar uma empresa, qualquer coisa. Isso seria a finalidade. E para que isso aconteça na prática, você tem que ter portão, tem que ter rodana, tem que ter parede, tem que ter clarabóia, tem que ter telhado, tem que ter coluna, tem que ter viga, tem que ter um monte de coisas específicas para que aquilo tome forma. Então você tem que pegar esse todo e subdividir para ter todas essas possibilidades, para que uma coluna não fique dimensionada no tamanho de um portão não fique dimensionado no tamanho de uma coluna. A gente tem que ter muita flexibilidade.
Então, um exemplo seria a gente pegar qualquer unidade e aí uma das coisas mais legais de falar de proporção, ao invés de falar de tamanhos, quando eu comecei a estudar grid, eu falava de tamanhos absolutos. Mas quando a gente começa a tratar as coisas como proporção, a gente não está mais falando de absoluto. O único absoluto é o todo. Tudo que está no todo é relativo. E aí quando a gente começa a tratar de proporção, a gente está falando de relatividades e não de coisas que têm que ser absolutas. Então qualquer tamanho, qualquer coisa de 1 milímetro ou de 1000 quilômetros, todas elas eu consigo fazer escalas proporcionais delas, né? E aí o exemplo disso é, se eu pegar uma linha de qualquer tamanho aqui, tem essa linha, seria a unidade, não importa se ela tem 1 metro ou 1 centímetro. E aí, eu preciso criar variedades de tamanhos para relacionar proporcionalmente com essa unidade horizontal. 61% e 61,8% seria o equivalente a essa razão aqui de 1,618, na verdade é 0,618. Eu vou pegar essa parte, essa unidade, e vou gerar uma parte menor do que ela dentro da proporção áurea, quando eu falo que ela vai ter 61,8% do original. A largura da linha eu não quero alterar, fica 100%. Vou deslocar aqui, sei lá, 3, 4 milímetros. Vou mandar... E aí, ó, gerei um elemento que é aureamente proporcional a esse. Agora eu tenho 2 elementos e eles relacionam da maneira áurea. Aí se eu quiser gerar um terceiro elemento, eu pego esse segundo e faço a mesma coisa. E aí eu pego esse terceiro e aplico a proporção áurea de novo. E aí esse quarto eu aplico de novo, esse quinto de novo, esse sexto de novo. E eu vou gerando uma família infinita. E todo esse fiozinho de cabelo que nem aparece aqui no programa, ele é proporcional àquela medida original, a esse todo aqui. Então se a gente chamar isso de universo, esse átomo aqui, se eu começar, vai ter uma perda aqui, mas eu vou tentar exemplificar. Se eu começar a aumentar ele na proporção áurea, ele volta para a medida original. Essa é uma maneira prática de usar isso nas criações humanas. Falando de artes e artes aplicadas mesmo, de composições visuais, de engenharia, de escultura, etc. Quando entra no aplicar isso no concreto é mais fácil. Agora, mensurar, por exemplo, os aspectos psicológicos é muito mais difícil. Mas aí fica o desafio para vocês e para mim também. Tudo que acontece dentro do universo se expressa, está dentro das possibilidades do universo. E para se expressar, não tem nada que se expresse do nada. Quando a gente fala de algum fenômenos que brota, eu não sei, eu sou meio descrente em relação a isso. Eu até, sei lá, tem fenômenos que eu acho inexplicáveis, mas que eu acho curiosos. Eu falo, vamos pensar sobre isso, ao invés de simplesmente negar. Porque se aconteceu, teve alguma, lá dentro das possibilidades do universo, talvez tenha uma mecânica do universo operando, não simplesmente própria. Qual foi essa mecânica que gerou essas consequências desses fenômenos? E psicologicamente, apesar de ser extremamente abstrato, subjetivo, intangível para a gente, se está operando, tem uma mecânica também. Tanto é que seja estudando psicologia, porque é a lógica da psique, ela tem uma lógica operando. Quais são essas lógicas? E como é que a gente estabelece relações psicológicas
sentimentos, de emoções, de paixões, de sensações, etc., sejam proporcionais para gerar unidade, mais harmonia ao invés de menos harmonia. Aplicar na engenharia, no design gráfico, na pintura é muito fácil. A gente monta uma escala e já tem uma série de possibilidades. Como é que a gente aplica isso que para a gente ainda é abstrato? Só é abstrato porque a gente ainda não entendeu, ou seja, a gente ainda não capturou a lógica, mas tem uma lógica corrida livre. O desafio talvez esteja atuar mais no sutil e não só no concreto, também no concreto, mas quanto mais a gente vai atuando no sutil, mais universal é aquela lógica, ou seja, mais do universo você participa, menos da parte, menos limitada a parte que você fica. É um desafio. Como é que a gente estabelece relações humanas em proporção ao outro? Talvez a gente tivesse menos problemas, menos confusões do que a gente tem hoje. Se a gente tivesse isso em mente. O que mais? Um livro do Marcelo Guaia, não sei se você conhece, chamado Perfeição, a Criação Imperfeita. Ele fala que é necessário ter desequilíbrio para ter equilíbrio. O universo é muito mais assimétrico que simétrico. Acho que essa orelha perfeita talvez seja necessária para ter, não sei, também não sei falando que se a alienígena tivesse mais proporção áurea, nós teríamos mais feitas. Muito monótono. Mas é isso. Essa imperfeição nada mais é do que diferença de potenciais. Se as coisas são necessariamente interrelacionadas, interdependentes, se não houver diferença de potencial entre elas, não tem por que eu me relacionar com uma parte que, se eu tenho necessidades, por que eu vou me relacionar com uma parte que não pode me complementar? Essas relações são estabelecidas justamente porque há uma receptividade e uma datividade. Esse equilíbrio, filosoficamente, acho que é um equilíbrio para a vida, para a gente na vida. Quando as coisas chegam a esse equilíbrio perfeito, onde todos os potenciais foram igualados, ele entra num movimento contínuo, monótono, não tem mais é estagnado. E não é o que a gente observa, não. Tem uma pulsação, toda pulsação é uma diferença de potencial, uma migração de um estado para outro estado, de uma energia para outro tipo de energia, de um lugar para outro lugar, etc. Então, esse conceito de harmonia perfeita é mais um ideal do que uma expressão da vida. Só que aí, já que a vida se expressa do pequeno para o grande, a gente começa tosco, mirando sempre chegar nesse equilíbrio perfeito, onde todas as partes se beneficiam das relações. O que mais? Eu gostaria de parabenizar, gostei muito, estou até meio assustado com eu vi aqui. Gostei de caramba, não era possível gostar tanto assim. Mas assim, eu acho que é interessante a gente avaliar isso, porque eu acho que grande parte dos nossos problemas está no fato da gente conseguir enxergar a nossa posição diante do todo. Né? Então a gente se vê separado, a gente se vê o próprio meio ambiente que você comentou, né? A partir do momento que eu falo que eu tenho que cuidar do meu ambiente, já está errado. Né? Eu tenho que cuidar de mim, eu sou o meu ambiente, eu estou dentro do meu ambiente. Eu enxergo, o problema está no jeito que eu enxergo o problema, não na história em si. Mas enfim, essa abordagem sua me fez pensar um pouco na questão de posição no mundo, né? A partir do momento que a gente se enxerga ou essa sua abordagem dá uma ideia da nossa posição mesmo diante do todo, dessas regras que vão se subdividir até chegar na gente, como é que você vê essa questão de posicionamento no mundo, né? Em relação a esse contexto todo que você colocou? Legal, é interessante, porque ao mesmo tempo que estou falando que isso é super necessário, a resposta não existe fórmula. A gente não está, ao mesmo tempo que a gente, enquanto pequena parte, tem dentro da gente pedacinhos da lógica universal, de maneira que muitas vezes cientistas que não tinham ainda uma estrutura científica bem desenvolvida conseguiam imaginar o funcionamento de planetas, galáxias, sem jamais ter ido para lá, sem jamais ter usado o telescópio ou ter fórmulas. Era simplesmente
pequenos DNAs do universo. A gente não tem a visão dele como um todo, a gente não sabe qual é o plano global. A gente só tem uma noção ainda assim muito tosca do local. Então é muito difícil a gente se relacionar em relação a construir esse global, sendo que a minha percepção é extremamente pequena. Aí o que eu vejo assim, de maneira muito prática é estabelecer essa harmonia onde está o meu alcance. Eu não vou saber exatamente quais são as leis, quais são as regras, o que é proporcional, o que não é. Mas se eu tiver como simples finalidade unidade, aqui no meu meio eu vou tentar gerar o máximo de unidade. Quando eu fizer uma criação, eu vou tentar gerar o máximo de unidade entre as formas que a compõem, para que ela seja tudo que ela tem que ser, para que ela sirva tudo que ela tem que servir para o próximo, para que o próximo sirva tudo que ela tem que servir ao próximo. Eu não sei o que em quantidade, não sei quantificar o que é esse lugar, o meu lugar, e o que é justo, o que é necessário. Mas se eu tiver sempre como meta unidade, gerar mais unidade, mais unidade, na prática, no dia a dia, é o que me dá uma leve cola, uma leve dica do que eu tenho que ser para gerar esse todo. Então geraria uma abstração. Sim, uma abstração, mas é uma imaginação de todo, de universo. Assim, eu vou gerar unidade. E aí isso serve como meta, e aí você vai empiricamente ali tentando gerar essa harmonia do que está no seu alcance. E aí outra coisa que também me serve como cola é qual é a maldita coisa que só eu posso fazer no mundo e que eu não estou fazendo e que ninguém mais pode fazer e que as pessoas estão sendo prejudicadas porque eu não estou fazendo. Entendeu? Qual é o papel que só eu posso cumprir e que as pessoas precisam que esse papel seja cumprido para que elas também se realizem, se expressem mais e mais e que eu não estou fazendo, né? Que a visão do todo tem. A gente tem de maneira muito abstrata, conceitos universais, mas desse universal gigante, de como ele vai chegando até a gente, daqui para cá tem um gap, um buraco gigante que eu não sei como como opera, como fazer, como chegar. Vamos fazer um pouco do que você falou, começar aqui pequeno. O que eu posso fazer para realizar o todo, né? Se a ideia é realizar o todo, tirar a união, eu imagino que esse lugar de união tem felicidade. Então eu imagino assim, o que eu faço que me faz feliz. E a partir daí você começa Eu acho que é uma boa chegar dica. nesse lugar. Assim. O que eu faço que me faz feliz? Só que aí eu complementaria, porque esse que me faz feliz, muitas vezes gera comportamentos de quebra de unidade. Eu não estou nem mais nem aí para ninguém, que aí a gente confunde essa liberdade com a libertinagem. Não quer saber regras do universo, de harmonia, de convívio social, do bem do próximo, que se dane, eu vou fazer o que eu quiser, ou muitas vezes até concretamente do corpo, comer o que eu quiser que me faz feliz. E aí você começa a deteriorar o corpo de maneira que ele não sustenta, nem se perpetua e nem expande. São dois princípios da natureza também. Então eu complementaria felicidade ou realização com unidade. Porque a gente tem caminhos distintos de realização. Um que é sustentável, que é justamente quando você começa a gerar unidade, troca cíclica de energia e complementariedade. Ou o contrário, você tem um prazer, mas que ele vai gerando consequências inaceitáveis para o universo, ou para as lógicas de organização do universo. O universo necessariamente vai cortando as suas energias e você uma hora acaba, de curta duração e de longa duração. Então eu pensaria em felicidade mais unidade. Eu estou fazendo uma proporção, assim, conectou no outro, e aí isso gera outra coisa. Isso. De maneira, quando eu estabeleço uma relação, gera uma terceira, uma outra coisa. Aí talvez se pegasse isso e juntasse essa coisa que gerou, você chega no outro. Perfeito. Tem que ser raso de material. Tá bom. Mas se alguém quiser tirar mais depois, não se quiser tirar mais também, é porque tem aula depois que a gente tem que encerrar, tá? Você fala no slide, se quiser fechar o Bom, agradecer muito pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Parabenizar vocês por estarem aqui dedicados a ações que normalmente não são tão excitantes assim quando a gente trata do
trivial na vida, normalmente esses assuntos não são os que dão mais prazer para as pessoas. E o fato de vocês começarem a ter prazer por assuntos mais elevados, eu acho que dá a esperança de que a gente possa ter relações mais elevadas em relação à humanidade e à natureza. Tem um curso, alguns cursos que a gente dá sobre isso e outras coisas, do meio tanto criativo, tecnicamente falando, quanto esse que tem essa parte conceitual de criação humana. Aí, nesse endereço, tem o próximo curso que vai ser em Brasília, em julho, que é falando de grids, mas das lógicas da natureza que a gente pode aplicar para gerar esses grids ou harmonia das criações humanas. Para gerar mais estética, mais propósito, etc. Servir mais aos usuários nas nossas criações. Então, se vocês quiserem acessar, está no programa do curso, tem as datas, tem os preços e o convite. Querem que vocês Oi? A ferramenta? Essa? Sim. Aí no curso a gente usa essa ferramenta, beleza, vamos continuar. Muito obrigada pela palestra, foi sensacional mesmo. E pessoal, na segunda-feira nós vamos ter um encontro também com a Lídia, e ela